Em breve nós vamos ter alguns falecimentos importantes, né? Pessoas importantes na mídia, né? No entretenimento principalmente. Eu acredito que 2 apresentadores venham a falecer esse ano. Mais tardar no princípio, primeiras semanas de 25, mais tardar. São 2 apresentadores que ficaram famosos por programas semanais, de uma emissora em específico, não é que eu posso falar. Um pessoal sempre bota no bolão de coisa, o outro é mais correndo por fora, mas eu não posso falar. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e aqui junto com o meu parceiro Fernando Drummond estamos começando mais um episódio do Arquivo Estranho. E hoje recebendo aqui o Pedro, não quero errar o sobrenome, é Baldanza ou Baldança? Baldança. Pedro Baldança, que tem assim muita coisa para conversar com a gente. Vamos falar de astrologia, vamos falar de chakra, vamos falar de tarô, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu quero passar para ti, Drummond, aí as honras da casa, meu caro. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no Arquivo Estranho. Quero começar com uma pergunta básica, né? Como você se define? Você tem uma religião? Não tem uma religião, tem múltiplas religiões, não acredita em religião. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite de vocês, muito honrado de estar aqui. Eu me defino basicamente como politeísta. Eu acredito em vários deuses, então politeísmo eu acredito que seja a nomenclatura correta. E dentro disso tem as suas ramificações. Eu acredito em determinadas energias, cultuo certos tipos de deuses e por aí vai. Mas acho que a nomenclatura mesmo é politeísta. Nesse culto a deuses, passa de Zeus a Oxum, mais ou menos? Como é que é isso? Então, basicamente é bem diverso, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo, no seu dia, no seu horário, cada um com a sua forma de culto, cada um com seus aparatos, com seus elementos de trabalho. Então, Zeus eu cultuo muito os deuses gregos, principalmente os deuses gregos, os deuses hindus também bastante, cultuo também deuses nórdicos, cultuo também, recentemente, tenho aprendido muito sobre Shendao e Taoísmo, né, que são religiões chinesas, então tenho cultuado bastante deuses chineses, são bem eficazes em muitas questões. Deuses africanos também, não é a minha conexão principal não é com a Umbanda ou com o Candomblé, mas como há uma formação familiar, um aprendizado, uma vivência minha, então eu tenho uma afinidade de conversar, de ver, de estar ali, né, de ir no centro, uma coisa assim, conversar com a entidade, e dentro do que eu posso orientar as pessoas que me procuram, eu oriento. Se a pessoa acredita em orixás, em exus, em pombagiras, eu oriento dentro daquilo ali. Cultuo um ou outro orixá, mas realmente os principais eu diria que são gregos, são hindus, são nórdicos, são deuses mais de outras culturas. Eu acredito que eu seja aquele diferentão. A pessoa que cultua muito os mais tradicionais, seja dentro do cristianismo, seja dentro do espiritismo, seja dentro das religiões afro-brasileiras, eu acho que hoje em dia está muito comum. Todo mundo conhece, todo mundo cultua. Eu vou lá e pesquiso o que ninguém conhece. Vou lá e... Será que isso existe? Estou muito de ver para quê? Será que isso existe? Será que eu vou alcançar alguma energia aqui mesmo? Será que realmente há uma conexão minha com isso? Tem seres que eu não vou encontrar conexão e outros que eu vou encontrar. E aí eu passo a estudar e trago para a minha vida e para a vida das pessoas. Então, respeito, por exemplo, apesar de eu não me considerar cristão, respeito o catolicismo, respeito santos, Jesus, Maria, só não os cultuo. Sei que existem, mas eles lá e eu cá. Você não precisa tomar Coca-Cola sabendo que a Coca-Cola existe. Você pode tomar o Guaraná, pode tomar o suco. Então eu vou mais nos outros, do que o pessoal não é a maioria praticando. Então, deuses diversos. Por que isso? É uma coisa minha, eu acho que vem de questionamentos mesmo da infância, da pré-adolescência, da adolescência, de conhecer, de saber o porquê das religiões, de saber o fundamento de cada coisa. Então isso tudo começa na infância já? Na infância. O contato com a espiritualidade na infância. Através de visões, através de previsões também, coisa que criança fala e ninguém acredita, acha que é bobeira de criança, e depois se confirmavam. Contato com entes falecidos, né, da família, pessoas que eu não conhecia. Depois, com 10 para 11 anos, veio uma curiosidade de saber o porquê disso, de saber realmente de onde vinham essas situações. E, com o passar dos anos, fui estudando sobre religiões, fui estudando sobre movimentos religiosos, que são coisas distintas de religiões, fui estudando sobre energia, sobre deidades, fui fazendo cursos dentro da área do esoterismo, aprendi cartas de forma autodidata, depois me formei também com cartas. Hoje em dia, eu leio vários tipos de cartas. A pessoa botar a carta, aparece uma carta assim na rua, eu estou lendo ali.
Eu brinco que eu leio até telegrama. Então, baralho, Carta que você fala é carta mesmo. oráculo, baralho, cigano, tarô, carta de jogar mal. O que eu viro e mexe, por exemplo, no dia 31 do ano passado, eu encontrei carta na praia. Vira e mexe, eu encontro na rua, assim, um ás, um 8, tudo tem significado. Tem significado. No ano novo, provavelmente, era alguma simpatia que fizeram, né? Mas dependendo da carta, tem um significado, né? Por exemplo, se você acha um as de ouros, é muito bom. É uma das melhores cartas para prosperidade. E eu gosto, é raro eu jogar sueca, mas quando tem alguém lá em casa, eu jogando sueca, às vezes eu fico pensando, gente, não é previsão isso para mim, é só um jogo. Eu fico vendo as cartas, quando a mão vem ruim, aí eu falo, não dá, muito espada, não é muito bom, não. Enfim, então, tarô, Sibila, eu gosto. Sibila é um tipo de oráculo pouco conhecido no Brasil, que eu gosto bastante. Então, eu fui aprendendo com o passar do tempo. Eu gostaria muito que meu dia tivesse 96 horas, que aí daria para eu estudar as coisas que eu gosto, trabalhar, dormir, ter meu lazer. Mas, como o dia só tem 24, então eu vou estudando pouquinho a pouquinho. E eu acredito que mesmo que eu viva 100 anos, eu não vou ter aprendido tudo. Então eu acho que a gente está aqui para aprender coisas. Tu falou infância, tu cresceu num meio que estava pronto para te receber como tu é, ou tu foi aquilo que se chama de menino maluquinho na infância? Não, a minha família sempre me acolheu bem nisso, me respeitaram bem. É claro que tem as pessoas mais antigas, mais conservadoras nisso, naquilo, mas a família, como o pessoal fala com uma gíria, é muito de boa. O pessoal é muito de boa. A minha mãe, ela lidava muito com Wicca, com bruxaria, e posteriormente foi para a Umbanda. Ela está na Umbanda tem muitos anos já, não sei quantos anos exatamente, mas tem muitos anos já. A minha bisavó também era da Umbanda, também, um santo, e tem pessoas na minha família que são do espiritismo kardecista, enfim, então havia um fluxo muito grande de pessoas com religiões diferentes, muitos católicos também, poucos evangélicos. Então acredito que isso acabou me ajudando, essa diversidade acabou me ajudando para que eu pudesse expressar a minha religiosidade, minha espiritualidade. Eu nunca fui proibido de jogar uma carta quando adolescente, quando eu comprei meus primeiros baralhos. Nunca fui proibido de pesquisar sobre A, sobre B, para ler livro A, livro B. Pelo contrário, sempre fui estimulado. Aprenda, conheça, faça, vê se é isso mesmo que você quer, vê se vai dar certo, se não dá, o que você sente. E as pessoas, quando eu comecei a ler carta, primeiro comecei a ler para mim, depois eu li para minha mãe. Ela falou com uma amiga, falou com uma parente. Quando eu fui ver, eu estava lendo para gente que eu não conhecia. Com 13 para 14 anos comecei a ler. Com 14 anos comecei a trabalhar com isso, fazer meu dinheirinho ali, com carta. Na época era um dinheirinho mesmo, era bem incipiente. Búzios não, cara. Búzios não. Búzios é uma coisa curiosa, que eu tenho alguns colegas que eu fiz cursos com eles de outras coisas, que são pais de santo, são mães de santo, alguns conhecidos da família também, até a entidade já me falaram isso, falam que eu tenho mão para jogo de búzios. Eu, sinceramente, eu não sinto uma afinidade hoje. Daqui a 5 anos, se eu sentir, eu vou fazer, não tem problema. Eu não tenho preconceito. Não vou fazer, mas é aquela coisa que eu falei. No momento, a minha afinidade maior é com determinadas energias. Então, gosto e cultuo muito Oxum, por exemplo. Gosto e cultuo muito Ogum, por exemplo. Oxalá, quando eu quero ter uma tranquilidade, eu quero pedir uma tranquilidade, uma paz de espírito, uma paz mental para alguém. Mas tem outras energias ali que eu não vou ter muita afinidade. O Exu, uma pombagira, eu vou lá, converso, falo, hora se deixar com eles, me consulto. Mas tem algumas outras energias dentro dessa egrégora que eu não vou ter tanta afinidade no momento. Às vezes eu já tive no passado, mas no momento eu não tenho. Então eu vou... É a mesma coisa, eu gosto de comparar com amizades. Às vezes você tem um amigo que é para a vida toda. Mas tem momentos que você não vai falar com esse amigo 24 horas por dia ou todos os dias. Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga desde o maternal, desde que eu tinha 2 anos de idade. Hoje em dia eu falo com ela, às vezes uma vez no mês, uma vez por semana, mas é o mesmo assunto, é a mesma cumplicidade, a mesma amizade, a mesma lealdade que tem. Então, eu comparo a espiritualidade com a amizade. Você acessa aqueles amigos para determinadas situações. Tem amigos que você vai ter de certas confidências, tem amigos que você não vai ter. Tem amigos que você vai conversar assunto de política, tem outro que não vai gostar, vai falar de futebol. E assim, a espiritualidade funciona com essa troca, através da fé. A espiritualidade, no meu entendimento, é ativada pela fé. Você tem a fé, a constância de acreditar naquela deidade, você cuida, você dá a sua energia, o seu tempo àquela energia, ela vai te retribuir com o carinho dela também. Então não adianta você, vou conhecer a entidade tal, vou conhecer o Deus tal, a deusa tal, e achar que vai sair tendo algum milagre dali, alguma graça. Não vai.
Você tem que ter uma constância. Meses, às vezes anos, e você vai tendo ali essa troca. Eu sempre falo para as pessoas, a melhor magia não é o trabalho, fazer um trabalho para fulano, fazer um negócio. Não, a melhor magia é você cultuar uma energia, você cultuar uma deidade. Que às vezes a deidade traz coisa até que você nem pede, mas que é bom pro teu caminho. Já pediram pra tu jogar carta, botar carta pra futebol? Já pediram, mas é uma coisa que eu não costumo fazer. Inclusive tem alguns colegas que falam, se você jogasse carta para futebol, você estaria agora em outro patamar. Mas eu prefiro ir no que eu conheço e no que eu sei que funciona. Porque futebol é uma coisa tão incipiente e é uma decisão tão sim ou não, então sem nuances. E às vezes tem roubo no futebol também, né? Uhum. Mas, por exemplo, os palpites que eu dei, poucos para futebol, acertei. Por exemplo, a Copa, muito evidente na época da Copa, o Brasil vai longe, eu falei, não, o Brasil vai lugar nenhum, o Brasil vai perder para time bobo, e não deu outra. Então, são coisas que eu evito de falar, mas que poucas coisas que eu falo acontecem. Então, é uma coisa que realmente não me... Até que eu não gosto muito de futebol, talvez seja por isso, tenho um pouco de resistência, mas é aquilo que eu falei, hoje eu não gosto, daqui de repente 2 anos, 5 anos, se eu gostar, eu vou falar, não tem problema. Constante mudança. Constante. Mas por falar metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. Mas por falar em acertos, você foi indicado, né? E também você conversava com a gente um pouquinho antes de vários acertos que você teve, em especial da pandemia para cá. Isso. Né? Conta um pouquinho pra gente os acertos. Os acertos eu comecei a ter quando eu dei a cara a tapa para falar principalmente de política. Eu estava acompanhando a questão da pandemia lá em começo mesmo de 2020 e eu fiquei muito preocupado com a situação do país. E eu sou uma pessoa que sempre tive discordância com pautas extremistas e principalmente de direita. Então eu pensei, gente, eu tenho que ver na carta que não é possível que só eu esteja vendo isso. Eu preciso ver se a espiritualidade também me passa alguma coisa, o que vai acontecer com o nosso planeta. E comecei a fazer as previsões ali. Antes no meu canal eu só falava coisas assim de dicas para signos, incenso, coisas assim bem blasé. Comecei a dar cara a tapa falando de Covid, depois de política, e vieram os acertos, né? Por exemplo, em 2020, logo quando eu comecei a falar de política, eu falei que naquela eleição ia ter muito, na eleição americana, ia ter muito protesto contra de uma injustiça. Teve aquela questão, né, do rapaz que foi morto pela polícia. George Floyd. Exatamente. E falei que o Trump ia perder a eleição em 2020 e falei que quem ia ganhar, o único que poderia ganhar do Trump era o Biden. O Biden estava em 4º lugar na primária democrática. 4º lugar. Quem liderava era o Bernie Sanders. Eu falei, o Bernie Sanders não ganha nem a primária nem do Trump. E não deu outra. E eu falei ainda, inclusive, que o Biden fazia um feito histórico de reverter votos que há décadas não tinham, os democratas não tinham. E não deu outra, que a Georgia, há 60 anos, desde o Kennedy, não votava nos democratas. Desde o Lyndon Johnson não votava nos democratas. E votou. E que ele ia ter votos justamente... vantagem pelo voto dos Correios, votos dos jovens, e até na Georgia ele ganhou graças aos votos dos veteranos. O Trump sempre falou mal dos veteranos. Aí naquela eleição de 20, falei das eleições municipais, acertei 25 prefeitos de capital. Depois fui acertando as coisas do Brasil. Fui acertando coisas sobre política, sobre Covid, sobre outras questões, e o pessoal começou a gostar. Criou-se uma fidelização nesse conteúdo, voltado não só à espiritualidade, aos deuses, às simpatias, aos mantras que eu passo lá no canal, mas também a parte de política. Então eu tenho sempre lives semanais que eu faço, e eu comecei a catalogar os acertos. Eu não me vendo como o vidente que mais acerta, ou o vidente que acerta tudo, porque eu não acerto tudo, porque eu não sou onisciente, não sou onipotente, não sou nada disso. E tem coisa que eu vou ver, né? Eu só falo o que eu vejo. E tem coisa que eu vou ver que não vai acontecer agora. Tem coisa que eu vou ver que vai acontecer às vezes de uma outra forma, que aquilo ali é um estopim para algo maior, ou para algo não tão forte. Enfim, eu até torço para algumas previsões ruins não se confirmarem. Mas essa, por exemplo, de queda de aviões. Tem previsto, sempre falo, vai cair um avião essa semana, vai cair um avião... E tem caído muitas aeronaves nos últimos tempos, né? São coisas, mas isso aí acontece sempre, mas... é uma frequência que está um pouco fora do normal, fora do curso. Mas tem coisas que eu comecei a catalogar. Comecei a fazer ano passado um vídeo semanal, pelo menos semanal, chamado Pedro Livre. Tem 3 a 4 previsões acertadas por semana. E agora, em janeiro, comecei a fazer a retrospectiva de acertos. Em janeiro, tudo catalogado no YouTube. Eu tive 53 acertos em janeiro. E agora fiz
esses dias, a retrospectiva de fevereiro. Se eu não me engano, 55 ou 56 acertos. Coisas que não que eu falei e acertei em fevereiro, mas que eu falei lá atrás que foram acontecer em janeiro, foram acontecer em fevereiro. Então, eu sempre falo, eu não aumento as coisas, eu falo exatamente o que eu vejo na carta. Às vezes vem evidência. Por exemplo, questões relacionadas à própria eleição de 22, a carta me falou, mas a visão também me mostrou muita coisa. São coisas que a visão a gente não controla, ela vem quando a espiritualidade quer. Às vezes você olhando uma parede, vem aquela coisa, ou você, do nada, vem aquilo ali. Eu lembro até daquele seriado que passava antigamente, a visão da Raven, que é uma coisa, não é aquela forma, com aquela coisa tão histriônica, tão espalhafatosa e enfim, a pessoa tão sendo engraçado, né? Mas tem coisas às vezes graves que você tá fazendo uma outra coisa e vem aquilo na sua cabeça. Uma vez, quando eu não tinha ainda o canal, aliás, tinha ele lançado, mas não fazia previsões disso. Em 2018, teve um caso aqui no Rio, de um bloco da Ludmilla, no Carnaval, que na noite anterior, eu ia para esse bloco, na noite anterior eu sonhei com esse bloco, tendo confusão, tendo bomba, tendo caramba. Eu tinha um grupinho de amigos, umas 8, 10 pessoas, eu falei no grupinho do WhatsApp. Não vai pro bloco, eu sonhei assim, 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 vai acontecer tal coisa. Isso eu falei de madrugada. O pessoal, não, eu vou, já combinei, fulano, não sei o quê. Metade não foi, metade acreditou em mim. Ontem metade foi. Todos os que foram perderam celular, carteira, porque teve bomba, teve assalto, arrastão. E eu acordei, o sonho era eu vendo pela televisão, na Globo News, na canal de notícias, aquilo acontecendo. Meu sonho era isso, eu na minha sala vendo aquilo pela televisão. E realmente teve exatamente o meu sonho. Então, isso a gente chama de oniromancia, que é a questão de você sonhar com você prever por sonhos. Eu acho que é uma mediunidade latente que eu tenho, mas não lapido tanto. Então, o meu foco não é tanto a oniromancia, mas a vidência ou a clarividência, que é através de um oráculo. Tu já teve alguma visão, alguma percepção, não sei como é que tu chama, que tu ficou com receio de contar pra pessoa? Receio de contar? Já, para algumas pessoas já, algumas pessoas próximas. Pode nos dar algum exemplo do que seria isso? Questões de término de relacionamento de pessoas próximas, questões relacionadas às vezes à doença de pessoa próxima, problemas envolvendo, enfim, parte emocional de algumas pessoas próximas. Para cliente, realmente eu falo tudo. Eu só não falo para os clientes sobre falecimento e se o marido trai. Eu acho que tem uns limites de ética que eu não posso... Se o marido trai, você não fala? Não. Porque mas tu arranja algum meio termo de... Não, você pode falar, olha, cuida mais do seu relacionamento, ele pensa, enfim... Mas eu não vou falar... Dá uma cuidada que você falou do negócio... Fulano, você se casou... Eu falo, fulano, você casou com fulano, você já casou sabendo que ele é safadinho, né? Aí a pessoa, é verdade, ele já tinha... Então, às vezes, você acaba levando a conversa. Mas eu não falo. Fulano te trai com a fulana de tal. Eu acho errado você ser tão invasivo. Acho que tem um certo limite, uma certa ética. Falar de pessoas que estão internadas, não falo. Fulano vai morrer, está internado, está com câncer. Eu não vou falar disso. Acho e se a pessoa chegar para você e falar... Pedro, meu amigo Viaro está internado. Ele vai sair dessa? Aí você desconversa. Eu falo, olha, a situação de se eu ver que ele vai se recuperar, eu vou falar a mesma coisa que eu vou falar se a pessoa não vai se recuperar. Para justamente não dar margem de interpretação. A situação dele está delicada, vamos rezar tal coisa. Porque nas minhas consultas eu sempre falo, a minha previsão não é uma sentença, ela é uma tendência. Então, a partir desse momento, eu aconselho a pessoa, se a situação está ruim, aconselho algo para a pessoa para tentar melhorar. Eu não sou esses videntes, você vai perder emprego, acabou a tua vida, o amor está virando sua esquina, ou então, você não vai ter amor nos próximos 10 anos. Não, se o negócio não tá bom, vamos fazer uma simpatia aqui, vamos rezar isso aqui, faz essa oração, faz esse mantra, faz esse banho de tal coisa, vamos dar uma melhorada. E tem coisas que realmente a espiritualidade ajuda. Às vezes a pessoa está internada, a espiritualidade às vezes faz um pequeno milagre ali. E tem vezes que não adianta. E a própria pessoa falar, Pedro, eu senti na sua voz que realmente a pessoa, fulano de tal, ia falecer, obrigado pela sua ética, obrigado por ter me poupado, obrigado. Aí eu passo algum banho para a pessoa superar aquilo ali com mais facilidade. Agora vamos pegar esse negócio do amor, uma simpatia pro amor para a pessoa que está desesperada lá, querendo encontrar o amor da vida. Olha, eu aconselho sempre a pessoa, primeiro de tudo, a evitar a ansiedade com relação ao amor. Porque a ansiedade, ela atrapalha muito o amor. A pessoa que vai dormir e acorda pensando em ter um namorado, essa pessoa não vai ter namorado nunca. A pessoa que desapega, que deixa a vida fluir, aí sim essa pessoa vai ter bons relacionamentos.
E uma coisa que eu falo, ninguém mais na Terra, da minha geração, da geração de 30 anos, 40 anos, vai ficar a vida toda junto com ninguém. Os relacionamentos vão durar com muito 7 anos, 13 anos, quando muito 25 anos. E acabou. A gente está aqui na Terra para evoluir, para aprender com os outros. Então, o que eu posso aconselhar para a pessoa é que tentem desapegar. Agora, simpatia depende do tipo de egrégora que a pessoa quiser trabalhar. A pessoa pode fazer uma pequena oferenda, por exemplo, para Afrodite. Pega uma maçã aquela bem vermelha, maçã red, maçã argentina, né, que o pessoal fala. Pega uma maçã daquela, pode colocar uma fita rosa envolvida ou uma fita vermelha. Se a pessoa quer um amor mais romântico, é rosa. Se a pessoa quer uma coisa mais aquela coisa intensa de puxão de cabelo, aquelas coisas mais de novela, de filme, né? Aquela coisa de beijo de cinema, aquela coisa apaixonante, bota uma fitinha vermelha. Bota ali num pratinho branco com mel, oferece numa sexta-feira, de preferência uma lua crescente, uma lua cheia, para Afrodite, e pede em troca uma abertura de caminhos amorosos, um amor bom, um bom contato, um bom encontro, que é fagulha para algo. Bota onde essa oferenda? Você pode colocar na própria sala de casa, na cozinha, um local que você tem ali um pouquinho elevado, não no chão nem também em cima de armário. Você acende uma velazinha, pode ser rosa ou vermelha para Afrodite, dependendo da cor da sua fita, e você oferece ali na sexta-feira. No dia seguinte você tira. Tira, joga fora lá. Se você quiser comer, você pode comer. Se você quiser fazer um banho depois, você pode fazer um banho. Tem gente que não vai fazer banho porque o mel fica nheque no corpo. Eu faria. Mas é questão de você usar muito da sua intuição, os aparatos que você tem à disposição. Outra simpatia interessante para quem já é mais católico, São Valentim, que no mundo todo, exceto o Brasil, é o santo padroeiro dos namorados. Você pega uma vela branca, pega um prato branco também, escreve o seu nome completo e a sua data, bota esse nome, data de nascimento no papelzinho, você bota a vela branca em cima e você coloca canela, polvilha, pó de canela em volta. Pode fazer isso qualquer dia da semana, não tem horário. Também bota numa mesinha, enfim, você acende aquilo ali e oferece para São Valentim para ele te ajudar a atrair novos amores. A questão principal não é você fazer um elemento de mais qualidade ou no horário certo. Claro que o horário ajuda bastante, mas é você fazer com fé, até pequenas coisas. E você ter a constância naquela fé. Não só você acessar aquela interesse, vou fazer essa simpatia no interesse daquela deusa, daquele santo que vai me ajudar e acabou. Não, você tem que agradecer, você tem que cultuar, sempre que você pode, o santo tal me ajudou, espalhe a palavra dele, espalhe que ele é um bom fazedor de coisas, isso faz bem para aquela energia, porque aquela energia também está em constante evolução. Santos, deuses, todos eles estão em evolução, estão num patamar muito superior ao nosso, mas estão em evolução também. E banhos também ajudam com a parte amorosa. Tem gente que não consegue amor porque não tem autoestima, porque fica uma nuvem cinza em volta da pessoa que ninguém olha para a pessoa. Às vezes a pessoa é lindíssima e não consegue arranjar namorado nenhum. E às vezes a outra que é feiosa, mas tem uma aura boa, tem uma energia bacana, é simpático, consegue. Então a pessoa tem que ter uma autoestima, tem que ter uma energia bacana. Um banho de hibisco é maravilhoso. Hibisco, pescoço para baixo numa sexta-feira, faz um chazinho de hibisco. Pescoço para baixo é ótimo para autoestima. E tomar chá de hibisco, que é bom não só para emagrecer, mas é bom para atrair também a autoestima. Um copinho de chá de hibisco por dia ajuda a emagrecer e ajuda a trazer mais autoestima. Então são coisas que vão funcionando. Então você pode fazer simpatias santos católicos, de deuses gregos, de deuses africanos, ou mesmo banhos que não são associados a nenhuma egrégora, porque a erva é da natureza. Já teve algum tipo de previsão de pessoas famosas não da política? Já. O Faustão sairia da Globo, iria para a Band e o programa dele não ia durar. O problema de saúde dele, inclusive com internação, 2 vezes. Já está no segundo? Exatamente. E foi um caso, foi um exemplo, né? Que realmente é muita coisa, eu não lembro tudo de cabeça. Lá no YouTube deve ter o registro, mas tem alguns famosos que faleceram e que eu previ lá que havia falecimento. Por exemplo, a própria rainha da Inglaterra, o Papa. A rainha da Inglaterra era difícil, porque ela era imortal, né? Reptiliana, né? Reptiliana. Eu acredito em reptilianos, mas de uma forma diferente do que o pessoal coloca. Eu acredito na parte energética deles, não na parte física, que ela tinha a cauda de crocodilo, por exemplo. Né? Porque, como ela estava fragilzinha, uma cauda ali, de repente ela tropeçaria. A Glória Maria também, falecimento, eu gostava muito da Glória Maria. Quando eu vi, isso eu vi na minha evidência mesmo. Eu fiquei muito chateado, muito triste, mas eu não falo o nome. Pessoa tal vai morrer, porque eu acho um absurdo. Imagina se aquela pessoa está vendo o meu canal, ou se o parente falou, um jornalista tal, assim, assado, do canal tal, vai acontecer tal coisa. Um político assim, assado, que era de tal partido, foi governador de tal lugar, vai... Então,
Por exemplo, falecimento de algum, se eu não me engano, foi um governador do Pará também que aconteceu, se eu não me engano, era Almir Gabriel, alguma coisa assim, previa o falecimento. O governador do Pará, eu não me engano, é do Pará. Aquele lá de Tocantins também, que tem até a estação aqui, mas não é por conta dele, acredito eu, Siqueira Campos também, famoso, o Papa Bento. E o Papa Bento, inclusive essa minha amiga que eu falei que ela é minha amiga desde 2 anos, no dia que ele faleceu, ela estava no Vaticano. Eu falei, olha, Giovana, você tá acabando com o Vaticano, você pisou, o Papa morreu. O único Papa, vai pegar fogo aí também. O único Papa benemérito, né, que era... E aí, previsão acertada. O Pelé, só que o pessoal fala, mas o Pelé já estava doente, mas eu falei antes do Pelé ser internado, e fiz vídeo até analisando a energia dele, a questão de como que estava o perdão familiar ali naquela história dele assumir filho, não assumir, né, aquela coisa toda, fiz um vídeo depois. A Marília Mendonça, em novembro lá, eu não lembro o ano que ela faleceu, acho que foi 21, eu acho que foi 21. Eu previ que ela faleceria, não falei, a Marília Mendonça, falei, vai falecer uma famosa cantora em ascensão por queda de aeronave. Falei umas semanas... Tu lembra qual foi a primeira previsão de morte que tu fez na tua vida? De morte? Não lembro. Eu acredito que tenha sido de algum parente, não de famoso. Sim. Como é que tu lidou com isso? Olha, eu sou uma pessoa que eu não choro na hora. Eu sou muito difícil de chorar na hora. A não sei que eu seja louco pela pessoa, convivência diária, eu posso chorar. Eu sou uma pessoa de lembrar da pessoa depois, aí eu choro. Lembrar os momentos, a ausência me faz chorar. Mas quando eu tive a primeira previsão de alguém falecendo, algum conhecido, eu não acreditei. Porque mesmo sendo vidente, você é acostumado a acontecer as coisas, você duvida. Meu ascendente é Capricórnio, ver para crer. E agora mais que eu estou chegando perto de uma idade com um retorno, né, de Saturno e tudo mais, e aquela coisa do ascendente ganha um pouquinho mais de força, que é um grande mito que não é em todo mundo que ganha força o ascendente. Algumas pessoas com determinados posicionamentos astrológicos que o ascendente toma um pouco de frente e por determinado período. Então eu sou muito ver para crer. E eu falei, não vai acontecer isso não. Isso é coisa da minha cabeça. E aí, realmente, a pessoa faleceu. E isso não só com falecimento, até com amor. Eu já tive alguns relacionamentos, um relacionamento específico que a minha evidência gritava pra eu largar a pessoa, e aquela coisa de teimosia, ainda mais que eu era adolescente, teimosia de, não, que vai dar certo, eu vou mudar a pessoa, aquela coisa que todo mundo acha, né? E a minha própria evidência mostrou que eu não queria acreditar. Então, é uma coisa que a gente, mesmo trabalhando com espiritualidade, tem o lado humano também, né? Teima também, erra, não sou infalível. Agora voltando um pouco para questão política e para a questão de evidência de famosos, o que a gente pode esperar nesse ano nas eleições dos Estados Unidos? Trump volta? É aí que tá, é uma coisa que eu não fiz um vídeo ainda e não tirei cartas para o resultado final, mas eu sempre falo que há dois cenários possíveis e o porquê desse cenário. Cenário 1 é no qual, se for a disputa total ali dos candidatos principais, quando eu falo isso, que tem 2 partidos nos Estados Unidos, mas tem uns partidos nanicos. Esses partidos nanicos, para quem acompanha e não conhece, eles precisam ter um registro, uma coleta de assinaturas em cada estado para ter o direito ao write-in, que é você ter o seu nome inscrito se não estiver constando na cédula. E acima do write-in tem o on the ballot, que é você ter o seu nome já vindo na cédula pronta. Então, caso os 3 seguintes candidatos, Kennedy, ele lá sobrinho do Kennedy, né? Jill Stein, do Partido Verde, e o Cornel West, que é independente, caso eles não estejam on the ballot nos estados-chave, o Biden ganha. Caso eles consigam ficar on the ballot nos estados-chave, o Trump ganha. E a eleição vai ser decidida, um dos estados mais cruciais dessa eleição vai ser o Wisconsin. Não me perguntem por quê, mas eu vejo isso. E essa eleição vai ser um resultado, não vai ser 350 delegados a 150 delegados, não vai ser 305 a 250, não. Vai ser uma coisa 270 e pouco a 260 e pouco. Vai ser uma coisa apertada no colégio eleitoral americano. E vai dar margem para mais contestação, mais até do que teve em 2020, independente do resultado. E eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado, mais para perto. E uma outra previsão que eu fiz, que a Nikki Haley ia perder, ia desistir. E realmente, mas isso aí não precisa nem ser evidente para saber, né? Mas a previsão está lá, também registrada há muito tempo. Ron DeSantis ia desistir também, essa previsão que ninguém acreditava que ele ia desistir, ele ia ser o combatente, o vencedor contra o Trump,
falei que ele ia desistir e desistiu. E, enfim, a eleição americana está muito em aberto, depende desses nanicos. E a nível de análise, que aí eu me meto um pouco de análise política, além de evidência, as eleições americanas têm mostrado um voto envergonhado progressista, muito, muito grande. Em 2020 mostrou esse voto envergonhado no Biden, que lá nos Estados Unidos, mesmo que a gente não goste do Partido Democrata, entre o ruim e o pior, eu prefiro o ruim. Então, entre democratas e republicanos, eu prefiro 1000 vezes os democratas. Porque, pelo menos, a pessoa, é o que eu falo, a pessoa só pisa no teu pé. Agora o republicano, ele pisa, dá um tapa na tua cara e ainda cospe em você. Então, eu prefiro só quem pisa no pé. Então, o voto progressista, indo no Biden, é um voto envergonhado. Em 2022, na eleição legislativa lá, os democratas nas pesquisas estavam péssimos. Eles ficaram com 5 deputados a menos só. E em todas as eleições, os democratas têm tido números melhores do que nas pesquisas, os republicanos piores. Tanto que o Trump contra a Nikki Haley agora, ele tinha, em alguns estados, tinha 80%. Ele fez 60%, 65% em alguns estados, na Virgínia, por exemplo. Em Vermont, ele estava ganhando nas pesquisas com 65%. E a Nikki Haley ganhou com 50,2%. Então, as pesquisas eu acho que estão muito superestimando o Trump. Eu acho que o eleitorado dele bate no peito que é trumpista. O eleitorado do Biden, que é um eleitorado que tanto faz, tanto fez, é meio envergonhado. Vou falar que eu voto no Biden, não sei o quê. E a pessoa chega na hora e vota. É um eleitorado muito de classe média, muito isentão também, e acaba votando por ser menos pior do que o Trump. Então ele conta com essa vantagem. Pessoal, deixa eu só mandar os recados pessoal aqui que a gente não falou ainda. Curte, compartilha, comenta, considere tornar-se membro, tem as categorias aí com todos os benefícios, os brindes que vocês podem ganhar também. Isso é muito importante para engajar o nosso canal. E aqui no descritivo vocês têm também todas as redes do nosso convidado para que vocês possam também conhecer lá, curtir, compartilhar e se inscrever. Perdão, meu caro. Não, é isso. E além de tudo, se inscreva também no canal, como disse o Viaro, no canal do Pedro Baldassi. Famosos. Em breve nós vamos ter alguns falecimentos importantes, né? Pessoas importantes na mídia, né? No entretenimento principalmente. Eu acredito que 2 apresentadores venham a falecer esse ano ainda. Mais tardar no princípio, primeiras semanas de 25, mais tardar. São 2 apresentadores que ficaram famosos por programas semanais de uma emissora em específico. Não é que eu posso falar. Entendeu? Um pessoal sempre bota no bolão de coisa. O outro é mais correndo por fora, mas eu não posso falar. Eu falar com que ele trabalha, vão matar a charada. Porque tem apresentadores que são muito associados a certas coisas, né? A certo tipo de vestimenta, certo tipo de convidado, de cenário, de utensílios, né? Então, de aparatos ali na apresentação, então eu não posso falar, mas esses 2 falecimentos vão ocorrer. A nível de famosos, vamos ter também mais um caso de um jogador envolvido também num escândalo de assédio sexual, uma coisa tipo, mais um amiguinho lá da turma do Neymar, alguma bona gente lá, sabe, para não dizer o contrário, vai ter mais um que também vai ter problemas com a justiça, vai ser preso. No Brasil, vamos ter um caso de um casal de influencer também muito famoso na bolha de influencer, de Instagram, TikTok, essas coisas, que vão descobrir que eles quase que se matam ali, tem traições, se batem, e a moça vai denunciar, e vai ser uma coisa que ele tinha uma imagem de maravilhoso, de bonitão, de galã, e vai cair por terra essa imagem, um influencer aí famoso. E vamos ter outras questõezinhas também, algumas mudanças no meio das emissoras de televisão, algumas trocas de cadeira, trocas de posição ali. Vamos ter também o que eu prevejo ocorrendo em breve, como se fosse eu não consegui ver exatamente se é uma sabotagem, mas o que eu vi é uma emissora passando por um momento energético muito tenso e havendo um incêndio numa sede de uma emissora. É uma emissora que tem uma grande sede, é uma grande rede, né? Uma das 3 principais. E isso realmente vai chocar um pouco as pessoas, vai até ferir algumas pessoas. E realmente famosos é uma coisa que o pessoal se divide muito. Tem gente que fala, Pedro, eu gosto muito de saber de famosos, não sei o quê, e tem gente que fala, mas isso não vai acrescentar em nada na minha vida. E realmente eu falo para as pessoas porque tem gente que quer saber. É igual quando alguém se consulta comigo, Pedro, eu não sei se eu vou te perguntar tal coisa, porque é uma coisa tão boba. Eu falo, quem pergunta quer saber, nenhuma pergunta é boba. Às vezes a pessoa quer saber do cachorro, do gato, eu falo também, da saúde do cachorro, do gato. Tem gente que acha bobeira, eu acho importante, porque é importante para alguém. Então eu sempre tento me colocar no lugar da outra pessoa. Não falo de famosos. Claro que tem gente que beira o absurdo. Tem gente, às vezes, que me pergunta se o famoso tal, que já morreu, teve um caso com a fulana de tal,
no lugar tal. Aí eu falo, fulano, não dá pra falar isso. Eu não sou uma divindade, eu não sou, né, a pitonisa de Delfos, eu não tenho esse poder. Mas o que acontece é algumas coisas engraçadas que ocorrem, né? E realmente nesse meio dos famosos vamos ter muitas revelações, eu diria. Inclusive revelações envolvendo uma coisa até que eu falei recentemente no canal, um esquema que vai ser desbaratado em breve, de um portal, um site uma página de Instagram, de suplemento, uma coisa do tipo, coisa que envolva esse pessoal marombado, vai ter uma coisa investigada pela polícia quanto a isso, que vai se mostrar uma grande organização criminosa de tráfico de drogas e de tráfico sexual também, envolvendo uma rede aí de whey, suplementos, academia, alguma coisa que envolva gente marombada. E vários influencers marombados envolvidos. Então aquela coisinha com aquele influencer lá... Ariane. É uma cerejinha do bolo, uma pontinha de iceberg. Tem muito mais coisa. Tem mais coisa. Deste meio. Pedro, algumas pessoas que vêm aqui e conversam com a gente tem também aquela questão de sair das pessoas e ir para a preocupação com o planeta. Para onde que nós estamos indo, e alguns até falam que as entidades, os mentores se pronunciam sobre isso, sobre como está o planeta e para onde é que o planeta está indo. Temos muitas discussões no campo político também, dos acordos climáticos, de cumprir, não cumprir. O que pode nos dizer sobre isso? Eu sempre falo que existe uma camada de ódio pairando no planeta. E nós precisamos trabalhar de forma individual e coletiva, né? Ou seja, individual fazendo a nossa parte, coletiva de tentar conscientizar os outros, para que a gente possa diminuir essa camada de ódio e mitigar os efeitos dela também, que já estão à tona aqui aparecendo, né? Com essas questões de desastres naturais mais frequentes. Então isso não é só uma coisa climática, nível orgânico, biológico, mas é uma coisa espiritual também, que a espiritualidade manda para castigar o ser humano, para ver se o ser humano acorda para a vida, se o ser humano se une em prol de algo. E o ser humano não tem se unido. As pessoas na época da pandemia falavam, a pandemia vai transformar. Eu fui um dos poucos no YouTube, eu tinha menos de 5 mil inscritos, eu falei isso, gente, 10% vai melhorar, os outros 90% vai continuar tudo igual, ninguém acreditava. Tinha vidente que falava que o mundo ia virar vegano depois, e não sei o quê. Eu até fiz um vídeo, eu retomei esse vídeo há pouco tempo, mas eu fiz um único vídeo lá, meio que debochando do pessoal, eu chamo de os pseudo-videntes. Estavam falando, só repliquei tudo que eles estavam falando, aí eu ainda falei, não, você acredita nisso? E aí virou a besteira da vez. Eu comecei a desmistificar coisas que o pessoal falava, como por exemplo, a tal cidade perdida de Ratanabá, né? Os 3 dias de escuridão. Então eu vou desmistificando um pouquinho essas bobagens que o pessoal traz. 3 dias de escuridão, acho que eu gravei já uns 5 ou 6 vídeos sobre esse. Cada 6 meses eu tenho que gravar um vídeo de 3 dias de escuridão. O pessoal pede. Tá sempre entrando gente nova que não viu o vídeo anterior. E eu gente, já tô cansado de falar, mas eu vou lá e falo de novo sobre os 3 dias de escuridão. E sempre tem alguma coisa a acrescentar. Aí, recentemente, a questão de se vai ter um apocalipse zumbi. Fiz um vídeo falando do apocalipse zumbi. Você acredita um vidente tendo que falar disso? Se Michael Jackson está vivo, se Elvis está... Gente, o Elvis está vivo, me explica como que ele está, com 100 e tantos anos. Enfim, então, as pessoas às vezes não têm um pouco de simancol, eu vou lá e desmistifico. Ou então, essas pessoas que são pseudo-videntes, que falam que o fulano de tal, da política, vai voltar montado num cavalo branco, vai voltar carregado nos braços do povo, o Brasil vai parar quando prenderem alguém. Aí eu até falei ontem isso numa live, vai parar para comemorar, né? Churrasco e uma espumante, churrasco e cerveja. Então, eu tento desmistificar mesmo algumas questões, porque tem muita gente que é caça-like, que é clickbait e que fica vendendo apocalipse para os outros. Eu poderia fazer um conteúdo assim, estar com 1 milhão de inscritos, com 500 mil, mas eu prefiro ter ali meu público fiel, eu falando o que eu vejo, falando a verdade que eu acredito, que ficar enganando os outros, que ficar falando absurdo para vender vídeo, para vender produto, para ter visualização fácil. Porque esse povo não acerta esses pseudo-videntes não acertam Compara, não falo que eu sou o melhor, tem muitos outros bons também videntes, mas compara com o pessoal que é mais sensato,
com esses pseudo-videntes, sobretudo os guiados por extremismo político de direita. Aí não tem como, porque eles não acertam nada. Não acertaram a eleição, que vão acertar as outras coisas? Muitos deles são pagos, ainda são pagos, e vão descobrir coisas de nomes, nome e sobrenome, de quem é pago, de quem foi pago durante a eleição para defender candidato A, candidato B. Vão descobrir. Inclusive, alguns mandaram fubá para mim. Fubá é ataque espiritual. Aí mandaram ataque espiritual, não vou falar nomes, mas teve aí 2 que mandaram. E, enfim, o que eu faço? A gente só corta e pede para a espiritualidade que nos acompanha se encarregar. Comigo não aconteceu nada, só fiquei um pouco estressado uma semana aí, na época lá da eleição, e a pessoa teve ali uma perna e um braço quebrado. Mas eu não mandei nada de volta, eu só falei, eu cortei, desfiz. E falei que a espiritualidade tome conta. Mas a gente pode falar em futuro do planeta, em alguma perspectiva? Podemos falar. O mundo vai se transformar bastante a nível climático ainda e a nível tecnológico. Me preocupa muito a tecnologia. Parece que todos os dias tem uma mente insana querendo criar uma forma de acabar com a humanidade. Essas coisas de inteligência artificial, essas coisas de... Outro dia eu estava lendo que agora estão querendo pegar um androide, um robô, e botar inteligência artificial no robô. E o robô aprendeu a fazer cafezinho na máquina de expresso. Ele ficou 30 horas vendo o ser humano fazer isso. Ele aprendeu, depois de 30 horas, a fazer. Ele faz o café expresso. Todos tomaram. Então, é uma coisa de louco, que parecia coisa de filme, de Star Wars lá atrás, né? Nos anos 70, 80, era coisa só de C3PO e R2-D2, e agora é uma coisa que vai se tornar realidade, né? Então me preocupa muito a tecnologia. Mas não vejo correndo à solta, até porque o capitalismo predativo, né, predador que existe, quer ganhar dinheiro. Então eles querem ganhar dinheiro vendendo a máquina, mas eles querem que o pessoal tenha dinheiro para poder comprar a máquina também. Então alguma coisa para retroalimentar esse ciclo vai ser preciso. A nível climático, eu acredito que o planeta não vai acabar no momento, mas ele está dando sinais de fadiga. Então ainda temos tempo, ainda pelo que eu acredito, temos algum tempo ainda para tentar salvar esse planeta. O que seria esse tempo? Uns 20 anos no máximo, para tentar salvar o planeta. Caso em 20 anos o ser humano não mude, não dê um grande salto, aí realmente nós vamos ter que pensar, a minha geração vai ter que pensar de viver a terceira idade em algumas colônias protegidas em certos locais contra efeitos climáticos ou lockdowns climáticos com frequência. Porque realmente a coisa vai complicar. Isso tudo vem do ser humano vibrar no ódio, do ser humano se preocupar com a vida do outro. E não se preocupar com a vida do outro no sentido positivo, mas no sentido negativo. Quando a vizinha se preocupa com a outra que ficou conversando no portão, quando a mãe se preocupa com o filho que quer ser quem é, quer ser gay, quer viver a vida como gay, tem orientação como gay e não aceita, o pai que quer que o filho seja médico e o filho não quer ser médico, quer ser ator, o chefe que está tendo assédio moral com a secretária, tudo isso, todas essas interferências na individualidade do outro, querer impor algo sobre o outro, contribui para a camada de ódio, gera essa energia ruim, essa energia nociva, e essa camada de ódio ao redor do planeta se retroalimenta de mais coisas negativas. Então, é isso que a gente precisa combater, é parar de se importar com a vida do outro no sentido negativo. É o que eu sempre falo, pare de ser fiscal do buraco alheio, entendeu? Esse pessoal reacionário gosta de ser fiscal do buraco alheio. A pessoa não pode fazer o que quer da vida? Pode e deve. O que vai mudar na tua vida? A pessoa ter relações íntimas com fulano, com Beltrana, enfim... O que vai mudar na sua vida se a pessoa tem religião A, religião B? Deixa a pessoa com o que ela acredita. A pessoa pintar o cabelo, fazer tatuagem, botar um piercing, o que vai impactar? Só que as pessoas vibram naquela coisa. Ah, não pode, não deve, é pecado, é errado. Isso aqui você vai se dar mal. Isso aqui são coisas que contribuem para essa camada de ódio que os seres espirituais negativos, que eles existem também, ficam tentando contribuir também na cabeça das pessoas, a nível de atitude, a nível de estimular tendências negativas, agressividade nas pessoas, vício, brigas, coisas que realmente todos nós estamos suscetíveis. Até a pessoa mais espiritualizada está suscetível. Até a pessoa mais espiritualizada precisa se policiar. E todos nós somos iguais. Quando a gente desencarnar, nós vamos passar todos... Tem gente que chama de umbral, tem gente que chama de purgatório, tem gente que chama de mundo inferior. Todos nós vamos passar por lá. Se Buda e Jesus passaram, que eram os seres mais iluminados, as escrituras budistas diz que Buda foi realmente, desceu ali ao local do sofrimento para poder ver o sofrimento do ser humano. Buda ficou 1 dia e meio, 2 dias ali. Jesus ficou 3, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu. Aquela parte do credo, apesar de eu ter algumas discordâncias com orações católicas. Mas se eles, que eram os mais iluminados, foram, imagina a gente. Então, todos somos iguais. E vamos
desencarnar e vamos para essa roda evolutiva de tentar vir para cá melhor. A maioria está voltando pior. Essa que é a realidade. A sexualidade é uma questão dentro do Brasil para videntes? Em que sentido? É um impeditivo ou um atrativo em virtude do cristianismo não ser bem receptivo? Olha, do meu ponto de vista, tem muitas pessoas que acabam seguindo o caminho da espiritualidade diversa, né, com religiões diferentes do cristianismo evangélico, cristianismo católico, por conta dessa aceitação. Então você vê muitos pais e mães de santo, homossexuais, transexuais, mas do ponto de vista da espiritualidade, todos são iguais. Aqui nós somos só uma casca. Uma pessoa, ela tem uma vivência naquela casca e realmente tem casos da pessoa ter um espírito mais associado com o gênero tal, mas que veio de uma outra casca e que precisa fazer essa transição para justamente ter essa questão de aprender algo, de ter essa evolução. Então, eu não vejo nenhum problema com relação à sexualidade. A espiritualidade, ela aceita todos, porque todos são iguais. Pessoa que é homossexual, bissexual, transexual, pansexual, todas as sexualidades, todos os gêneros, a espiritualidade é tudo igual. Por quê? Nessa reencarnação, eu sou homossexual, sou homem cis. Na próxima, eu posso vir como mulher trans. Enfim, porque todos são iguais. Todos depois vão ser iguais. São energias na espiritualidade. Não são homem, mulher, não são... Igual aquele conceito do Deus cristão. Não é um velho barbudo sentado no trono. Então, eu não vou ser essa casca que eu me apresento aqui. Então, para a espiritualidade, é muito tranquilo essa questão da sexualidade. As religiões tradicionais que complicam, que colocam a não aceitação baseado no livro que foi escrito há mais de 1000 anos e foi alterado por vários imperadores e papas depois e posteriormente por vários pastores também. Então eu, sinceramente, eu prefiro a conexão direta com a deidade, não através de intermediários literários. Você disse que o futuro da humanidade tem sido alvo de muitas críticas, os videntes que preveem uma nova pandemia, né? Você vê algo nesse aspecto? Nova pandemia como foi a Covid, não vejo para agora. Nesse século vai ter uma outra, mas demora ainda. Vão ter epidemias, casos isolados, assim como a epidemia de dengue no Brasil agora está horrível. A epidemia também agora está voltando à varíola, a monkeypox em alguns locais também do mundo. Agora tem a tal da varíola do Alasca. Tem umas doenças localizadas também na Índia que surgem vez ou outra. São epidemias. Agora, pandemia, aquela coisa forte, aquela coisa que mata milhares por dia. Eu não vejo nesse momento uma coisa tão forte quanto a Covid. Eu digo e repito, a Covid foi, e será a pior pandemia do século XXI. Outras pandemias também de atingir o mundo todo ocorrerão. Mas não para agora e não com essa força toda. Vão ser coisas menores e vindas de outras fontes. Essa veio da questão respiratória, outras vão vir de questões relacionadas a questões do sexo, outras vão vir com relação apenas à saliva, outras vão vir com relação à questão de pele, outras... Cada um vai ter um hospedeiro, um parasita, um mosquito, um morcego, um rato, um lagarto, enfim. Uma lombriga, dando um exemplo, né? Então essa questão que esses videntes, esses pseudo-videntes, eles tentam vender a qualquer custo. Ai, vai ter uma nova pandemia. Ai, que o Rio de Janeiro vai ser tomado pelas ondas. Ai, porque vai acabar... Tem essa, Tem, que falam que vai ter uma onda imensa, de 50 metros. Eu só lembro daquele filme, acho que é 10.5, o dia que a Terra não aguentou, que tem um terremoto imenso, que aí tem ondas gigantescas, ou então aquele 2012, que o 2012. O Cristo... Né, é que uma onda de 50 metros sobra pouca coisa no Rio de Janeiro. Pois é, né? É um absurdo. Eu falo assim, vamos ter casos realmente que tem acontecido com mais frequência, por conta da maré alta, a gente vai ter a orla ali sendo tomada e tudo mais, com mais frequência. Isso aí, em algum momento, a prefeitura vai ter que fazer algumas obras para poder conter isso. Aqui eu vou fazer 40 anos esse mês e desde a minha infância isso acontece com menos frequência do que está acontecendo. Mas o modelo holandês e o modelo monegasco são interessantes nessa questão de enfrentar as marés altas, né? A Holanda é um país que vive abaixo da linha do mar. E eles têm um sistema muito eficiente dessa questão de aterrar e também de impedir que a água se alastre. Porque se não fosse isso, a Holanda ia ter só 10% do território que tem. E Mônaco, eu acho interessante que Mônaco ele não é abaixo do mar, ele é acima, ele é uma montanhazinha.
um país bem pequeno, mas ele vai construindo, vai aterrando o mar, e realmente ele vai conseguindo conter o avanço. Aí tem gente que fala, mas destrói recifes, mas existe realmente uma questão do habitat de algumas espécies que são afetadas ali, mas o príncipe de Mônaco ele é muito antenado com questões do meio ambiente, e ele faz um grande investimento também em pesquisas para poder recriar em cativeiro, depois soltar certas espécies. Lá em Mônaco tem não é um zoológico, é um centro, como se um bioparque, uma coisa assim, que eles resgatam espécies em extinção, que eles colocam de volta na natureza. Então existe todo um equilíbrio, uma compensação. Igual a questão de emissão de carbono, né, que tem a compensação do crédito de carbono, essas coisas. Então, as pessoas preveem ondas gigantes, preveem terremoto, a falha de San Andreas vai acabar com os Estados Unidos, com o México, com o Canadá. As pessoas preveem que vai ter um vulcão que vai destruir a Europa. São coisas absurdas. Existem, vai ter vulcão na Europa, ativo vai. Recentemente eu previ no meu canal, falei, gente, próximos dias vai ter erupção lá no Monte Etna. Mas a questão tem até uma questão espiritual do Monte Etna. Segundo a espiritualidade grega, Tifon, que é o maior inimigo dos deuses gregos, foi aprisionado ali. E realmente, energeticamente, a energia dele é associada a essa questão vulcânica. Deu um trabalho danado para os deuses gregos conterem ele. Enfim, então é a questão do monte ali. Então o pessoal fica botando qualquer coisa para caçar like. Vai ter onda que vai destruir o rio. Outro dia teve uma vidente, uma pseudo-vidente, que... Enfim, não vou falar nomes, questões éticas, mas uma vidente que se diz a vidente que nunca erra. Essa eu acho interessante. Ela começou a se vender assim. E ela tem milhões de seguidores nas redes sociais, milhões. Vai falecer um famoso que tem a letra A no nome. Legal, né? Eu sei que eu não vou ser, que eu sou Pedro, eu não tenho A. Aí vai falecer um famoso que tem a letra R no nome. Legal. Mas não fala se é no começo, no final. Não fala de onde é esse famoso. Não fala se é ator, se é jornalista, se é escritor, se é apresentador. E as pessoas acreditam, né, nesse tipo de previsão, né? Pois é. Então, famoso é uma coisa bem relativa. É bem relativo. Né? Nós somos famosos para quem nos acompanha. É. Agora, para o público em geral, às vezes a gente não é. Às vezes a pessoa no Instagram tem 2 milhões de seguidores, mas eu nunca vi na vida. É bolha. Hoje em dia tudo é bolha. Né? Então é muito relativo isso. Muito relativo. Famoso hoje em dia, famosão para mim, que é uma Fernanda Montenegro. Todo mundo sabe que é Fernanda Montenegro. Gisele Bündchen, né? O Silvio Santos, a Xuxa, o Luciano Huck. Todo mundo sabe quem é. A Anitta, a Madonna, a Taylor Swift hoje em dia, quase todo mundo sabe. Então são pessoas famosas. Agora, o resto é bolha. A gente tá numa bolha, né? E os famosos do Instagram também são bolha. Então é relativo. Esse famoso é famoso para quem que eles estão falando, né? Então, eu não vejo essas ondas de 50 metros, de 10 metros, não. Eu umas ondas de 2, 3 metros para de repente o pessoal surfar em Saquarema, tudo bem. Mas agora, muito além disso, por aqui nesses próximos anos, não vejo. Tá? Que bom. Pedro, a gente está chegando no final do episódio, mas eu preciso te fazer uma pergunta sobre um tema que me é muito caro em tudo que se refere à espiritualidade. O mal. Tu já teve ou evita ter o contato com o mal na espiritualidade? Para lidar com a espiritualidade, ajudar os outros, você tem que conhecer todos os lados. Eu aprendi muita coisa sobre a parte que o pessoal chama de mal, para poder tirar preconceitos meus, ver que algumas coisas nem eram aquilo ali, respeitar eles no canto deles e eu no meu canto. E, eventualmente, se precisar, eu posso utilizar essa energia para desfazer alguma coisa, enfim. Então tem gente que mal é relativo. Para um evangélico, uma religião de matriz afro-brasileira vai ser o mal. Para um católico, o mal às vezes pode ser um satanista. Para um espírita kardecista, às vezes o mal vai ser a pessoa que é ateu. Então o mal é uma coisa relativa. Agora, o mal no sentido ético, no sentido filosófico, de energia, existem seres espirituais negativos e que tentam realmente atrapalhar a humanidade. Existem seres que não são maus, mas têm uma inclinação maliciosa. Existem seres neutros, existem seres justos, existem seres bons, mas ninguém na espiritualidade o tempo todo é 100% mal, 100% bom. Mas já teve contato com o mal? O contato que você fala com? Conversar com? Ou ver, ou... já senti presença, senti em algumas pessoas certas energias negativas. E mal, como eu falei, relativo. Às vezes a pessoa que desconhece vai ver um espírito passando na casa dela, o pessoal chama de encosto, e acha que aquilo é o mal. E às vezes é só uma pessoa que está sofrendo, entendeu? E às vezes a pessoa, mas é um obsessor. Às vezes você não sabe o motivo daquela pessoa estar obsidiando a outra. Então, é mal até a hora que chega no livre-arbítrio do outro, na razão do outro.
Tem gente que considera a amarração uma coisa do mal, tem gente que não considera. Então, é uma régua da ética que é uma coisa muito pessoal. Então, eu, do ponto de vista, enfim, mediano das pessoas, colocar na média o que seria o mal, né, no conhecimento comum, posso dizer que eu conheço, que eu estudei, que eu já tive contato com o lado das trevas, digamos assim, né? Já tive contato com o Darth Vader da espiritualidade. Mas eu prefiro ficar com Yoda, com Obi-Wan, entendeu? Pra quem conhece Star Wars sabe o que eu tô falando. Então, é uma... E Darth Vader pode ter um Anakin dentro dele. Tem um Anakin, exatamente. Porque até quem é do mal vai ter um momento ali de pedir alguma coisa pro bem, nem que seja o bem pessoal dele, que aquela energia vai atender. Às vezes a pessoa pede só o mal dos outros, para uma energia. E tá com um problema de saúde, pede bem da própria saúde. E aquela energia ajuda. É uma forma de bem. Aquele mal está fazendo algum bem, é bem para alguém. Alguém já te pediu alguma simpatia para prejudicar alguém? Já me pediram. E eu tenho essa questão da régua da ética. Eu não faço coisas para ferir os outros. Mas tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Eu faço para desfazer coisas negativas. Eu atendo muita gente que me procura, que às vezes tem uma maldição familiar, ou um feitiço de uma rival, de um rival de trabalho, de uma rival no amor, ou alguma coisa que seja obsessor, seja encosto mesmo, seja problema na casa da pessoa. Eu faço coisas para ajudar a pessoa, passo técnicas, ou mesmo em alguns casos eu faço magia para a pessoa poder ter ali um melhor aproveitamento, se libertar daquilo ali. Mas eu não faço esse mal, tá no vocabulário comum, eu não utilizo ele para... Para finalizar, a pessoa que faz algo para prejudicar alguém, ela paga algum preço por isso? Existe a lei do retorno. E a amarração, para pegar esse gancho, a amarração volta, 7 anos... A pessoa enjoa. Essa questão também é relativa. Tem rituais, com 7 anos eles geralmente findam, dependendo do tipo de energia. Tem outros rituais que é mais curto. Podem ser meses, podem ser semanas. Tem rituais que podem levar mais de 7 anos. Geralmente 7 anos são amarrações feitas com algumas determinadas egrégoras, que a gente chama de magia vermelha, que é um tipo de egrégora que trabalha com... que lembram energias como se fossem pombagiras, seres assim, não exatamente pombagiras, mas seres que trabalham com essa polaridade da esquerda, entre aspas, né? Em alguns locais é feito. Aí tem gente que fala, mas Exu pombagira não faz o mal. Mas é outro debate também, que são seres neutros. São seres neutros. Eles até podem fazer, mas eles fazem porque eles sabem que você precisa ter algum direcionamento, algum ensinamento. Até quem faz o mal, e eles vão ser os primeiros a cobrar quem está fazendo mal. E as pessoas acham que a lei do retorno volta na mesma proporção durante a vida. Nem sempre. Às vezes volta numa outra vida, às vezes volta na evolução, às vezes volta nesse período umbralino que a pessoa passa depois da encarnação. Então é a espiritualidade que vai dizer a punição da pessoa. Às vezes a pessoa fez uma amarração para alguém, vai ter como punição quebrar uma perna. Às vezes a pessoa fez uma magia para perder emprego, às vezes vai ter alguém doente na família. Então, a compensação nunca é da forma exata que foi feita. E a amarração, mesmo sendo para o mal, se bem feita, funciona. Mas a pessoa tem que arcar não só com bônus de ficar com a pessoa, com ônus também. Que a pessoa da amarração geralmente percebe que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa é um chato de galocha, e a pessoa não desgruda nem a pau, aí é complicado. Então a pessoa vai ter a lei do retorno para si, por ter feito a amarração, e ainda tem que arcar ali de pagar o pato de ficar com alguém que é insuportável por alguns anos a fio. Então essa que é a questão. Muito bem. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem, tornem-se membros. Esse foi um brilhante episódio que nós tivemos uma conversa agradável e muito importante com o querido Pedro Baldança. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Pedro, muito obrigado. Tchau, gente. Se você gostou desse vídeo, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário. E nós temos categorias de membros. Você pode escolher uma delas com ainda direito a conteúdos e brindes exclusivos. Contamos com a sua inscrição.